Shalom, Yau, irmãos, o nosso Abba, nosso Pai Celestial, Yau, e o nosso irmão mais velho, Yausha. Maravilha, né, irmãos? Nosso irmão mais velho, Yau e Yausha. O nome revelado, né, do nosso irmão e do nosso Abba, do nosso Pai. O verdadeiro nome do Criador e do nosso Salvador foram revelados, Yau, Yausha. Né? Como, irmãos? Como foram revelados? Porque esses nomes foram escondidos. Durante milênios, eles foram escondidos pelo sistema babilônico, né, irmãos? Pelo sistema que está no poder até hoje, a Babilônia, né? A ordem mundial, essa ordem mundial que teve início lá quando ele teve um filho com Eva, né? E quando ele semeou o joio aqui nesse mundo, Caim, ele tomou de posse esse plano terrestre, essa morada que o papai tinha preparado para trazer todos nós, você entendeu que somos da linhagem de Adão e Eva, que tinha vindo Abel e foi morto por Caim, pelo maligno, pelo filho, pela geração do maligno, e depois nasceu Sete, e nós somos da geração de Sete para cá. Mas por que o papai trouxe nós aqui, irmãos? Olha que história maravilhosa, né? As igrejas não falam para nós, mas os pergaminhos que estão sendo achados, né? Todos os documentos escritos lá na época de Moisés, aqui pelo paleoantológicos, né? O hebraico paleo, e o hebraico aqui que se fala hoje em Israel, né? Em Yerushalayim, em Jerusalém, tá? Então são o quê? São documentos que estão sendo encontrados agora, que estão sendo revelados tudo agora, mas que estão também dentro das histórias dos hebreus aqui, Flávio Joséfos, né? Estão também dentro das histórias aqui eclesiásticas de Eusébio de Cesareia, do ano de 263 ao 340, depois do nascimento do Mashiach, Yausha. Tem toda uma história aqui, irmãos. Uma história que são o quê? Os primeiros 4 séculos da igreja primitiva. Igreja primitiva, antes do concílio de Nicéia. Quando tudo ali foi implantado, tudo ali foi alterado, mudado, irmãos. Então, existem documentos, irmãos, que falam a verdade, irmãos. Não fala mentira. São pergaminhos, isso aqui, fotos de pergaminho, você entendeu, que estão sendo agora encontrados. Mas por que agora? Por que agora? Porque o papai, irmãos, Yau, né? Isso aqui é o quê? Umas sagradas escrituras Dalet hebraica, que traz o nome do papai, o verdadeiro, Yud Re Vav Re. E o nome do filho dele, ele colocou o nome do filho dele, Yud Re Vav Shing Ai, Yausha. E nós temos outras aqui, irmãos, bíblias, do qual nós estudamos aqui também, né? Aqui, ó, Sagradas Escrituras de Yau, irmãos. Então, quando a gente pega aí qualquer uma, aí outra, onde nós estudamos maravilhoso, e hoje eu quero tratar a respeito disso. Isso aqui é uma coleção, é o número 1. É uma coleção que é uma Bíblia apócrifa. O que é isso? São mais de 5.000 páginas. Eu tenho uma coleção, a 01, tá aqui a coleção, irmãos. Aqui, ó. 02, 03, isso aqui trata só de apócrifos, tá? Eu sempre comento. Por quê? Porque a gente tem que ter, irmãos, compromisso naquilo que a gente passa para vocês, tá? Através de quê? De estudos, irmãos. Estudo, não é leitura, não. Leitura, eu li. Isso aqui, ó, isso aqui é só Bíblias, irmãos, aqui embaixo, tá vendo? Eu tenho aqui King James, João Ferreira de Almeida, Jorge Cerulho, Jerusalém, entendeu? Profética, você entendeu que tá aqui, ó? Profética, né? Tem aqui outra também, que é muito interessante, muita gente não leu, nem sabe o que é isso aqui, a Septuaginta. A Septuaginta, você entendeu, que também é uma Bíblia que foi criada lá no Império de Alexandre o Grande. Muita gente não sabe. Antes de Constantino, lá no Concílio de Nicéia, criar a Bíblia Católica Apostólica Romana,
você entendeu? Porque a própria Igreja Católica Apostólica Romana questiona que foram eles que criaram as Bíblias, né? Como de fato, sim, foram eles que criaram a Bíblia Católica Apostólica Romana, inclusive criaram o cristianismo, né? E dentro da Bíblia que eles colocaram, eles tiraram o nome verdadeiro, irmãos. Você entendeu? De Iau e colocaram Deus. E tiraram o nome de Yahshua, do filho de Iau, e colocaram o Jesus. Que depois, quando inventaram a letra J, nós estamos falando do ano de 1518, 1520, quando aquele francês, você entendeu? Ele criou a letra J para substituir o Y e o I. Então, como era Jesus, ficou Jesus. Jesus, tá? Então, isso tudo foi criado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Eu estou aqui com uma profética. Essa profética aqui, você entendeu? Ela já é uma cópia daquela que Martinho Lutero, né, protestou sobre todas as informações contidas também e com do clero que foi montado no Concílio de Nicéia, todo aquele clero. Isso nós estamos falando da era da igreja, você entendeu? Que nós estávamos, a era da igreja se deu da morte do Mashiach e ela vai concluir a era da igreja agora em Laodiceia, né? Agora na vinda do nosso Salvador, o Mashiach, Yahshua. Todo mundo aí que faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana está esperando aí Jesus, que é Jesus. Mas esse Jesus e esse Jesus, irmãos, foi o quê? Um nome implantado pela Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Isso se deu quando? Lá, quando houve a transição do nascimento do chifre pequeno, que é Roma. Quando lá no Império de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande morre, que fica ali os 4 generais, né, Cassandro, Ptolomeu, Seleuco, né, e então da linhagem de Seleuco, daqueles seleucidas que dominavam ali aquela parte do Egito, você entendeu, da Arábia ali, tudo ali dos israelitas, tá? Então nasceu ali e teve como rei ali um rei chamado Etíoco Epifânio. Então foi esse Etíoco Epifânio, irmãos, na transição e no nascimento do chifre pequeno, que ele tira o nome verdadeiro de Iau, tá? Aqui é uma Bíblia israelense, tá? De Israel, tá? Uma Dalet, tá? Você entendeu? Mas eu tenho aqui a Torá, tá? Que também é israelense. Fala, aqui, ó, tem uma Torá, você entendeu? O Pentateuco, a Torá, né? E tem também aqui essa outra aqui que a gente estuda hoje, nós estudamos só nessas. São o quê? São tiradas dos pergaminhos, irmãos. Então, ela tem, você entendeu? Porque fala assim, Milton, mas todas as Bíblias não são iguais? Não, irmãos. Não são iguais. Por que não são iguais? Porque existe toda uma história da Babilônia, toda uma história da Babilônia, você entendeu? Que cada imperador que conquistou aí na era dos reinos dos gentios, isso se deu quando, irmãos? Isso se deu quando houve a divisão do reino, você entendeu? Dos israelitas. Então, o primeiro rei dos israelitas, quando eles pediram um rei humano, homem, para que mandasse neles, foi lá em Samuel. Samuel achava que fosse ele, porque antes do reino, da monarquia israelita, né, que foi o rei Saul, rei Davi, né, e rei Salomão. Depois vem o rei Jorão e Jeroboão, que dividiram o reino. Ele dividiu o reino. Foi aí que nasce o quê? O reinado dos gentios. Por quê? Porque eles destroem o templo de Salomão, e aí entra o quê? O reinado dos gentios. Começa ali
com aquela visão, com aquela estátua que Daniel teve aquela visão. Então aquela visão que Daniel teve, até terminar aquela visão, por isso que Daniel escreveu o Apocalipse, e o assunto que nós vamos estar falando hoje é sobre essa questão apocalíptica, do Apocalipse, né? De Daniel, de Isaías. Então nós vamos ver outros Apocalipses. O cara fala, mas Hamilton, é só o Apocalipse? Não, irmãos, a igreja que domina hoje no mundo, você entendeu? A Santa Sé ali, né, em Roma, o Vaticano, tá? Ela tem início e fim, irmãos. Ela tem o início e o fim. Quando cair a Babilônia todas essas denominações vão cair. Tanto a mãe, né, aquela que está adornada, com a taça na mão, em cima do dragão, você entendeu? De 7 cabeças e 10 chifres. Esta é a Igreja Católica Apostólica Romana. Você entendeu? Esta já é bem clara e bem definida. E só não entende e não quer entender, irmãos, porque é conivente a ela. Você entendeu? Frequenta assiduamente a Igreja Católica Apostólica Romana, você entendeu? E não tem interesse nenhum em saber a verdade para se libertar da Babilônia. Eles estão cativos, por quê? Porque quando foi fundado o imperador Constantino, quando fundou, fez a fusão, você entendeu? Da política, da igreja, da economia, do Estado, tudo que se chama de Babilônia, tudo isso é uma Babilônia, irmãos. Você entendeu? Ele foi eficiente, eficaz naquilo que ele fez, ele teve sucesso naquilo que ele fez, mas ele vem copiando dos outros imperadores, irmão. Vem copiando dos outros imperadores, você entendeu? Quando dá início, tô falando do Império da Babilônia, daquela visão de Daniel, da cabeça de ouro, Nabucodonosor, troncos de prata, que é os medo-persas Ciro, o quadril, que é de bronze, que é Alexandre o Grande, as 2 pernas de ferro, que é Roma, e os pés com os dedos de ferro, ali entre barro e ferro, aí é o que, irmão? O Império Romano. O que é o Império Romano? É a Igreja Católica Apostólica Romana, o Império Papal. Isso se deu, você entendeu? Na era do quê? Das igrejas. Quando inicia a era da igreja? Então, nós temos início do reino dos gentios, o início do reino dos israelitas. Mas antes eram de juízes. E antes, quem reinava? Bom, aí antes quem reinava era Iau, né? Então eles não quiseram mais o reino de Iau. Quem? O povo do qual ele escolheu, os israelitas. Então toda a história da humanidade, irmãos, se dá, a gente tem que ter entendimento para a gente se libertar do sistema, irmão. Como nós vamos se libertar de um sistema, você entendeu? Se o sistema é eficiente naquilo que ele vem trabalhando, você entendeu? Que ele vem pregando, que ele vem colocando na nossa mente, você entendeu? Marcando a nossa testa, que é o nosso subconsciente e o nosso consciente. E ele é eficiente. Quem é mais eficiente nisso tudo, irmão? Quem é o possessor, o dono deste mundo? Esse mundo jaz no maligno, irmão. Esse mundo está na posse de Lúcifer, de Satanás, desde o início. Então todos que hoje trabalham para a Babilônia, para a ordem mundial implantada por Lúcifer, você entendeu? Que ele tomou como possessão esse mundo, e quando foi isso, e quando foi que ele tomou tudo isso? No início, irmão, quando o papai criou esse plano terrestre aqui, esse mundo, esse planeta lindo e maravilhoso, ele levou 6.000 anos produzindo isso, fazendo, e quando ele viu que tudo estava perfeito e maravilhosamente lindo e tudo funcionando, ele falou assim, agora eu vou criar o homem aqui para ser o gestor disso tudo. E depois que ele viu que o homem estava aqui já manifestando aqui, colocando nome nas coisas, né? Ele olhou que maravilhoso, ele nos outros mundos. Porque só não existe nós aqui no mundo, irmãos. Ninguém nunca fala para nós a verdade. Nenhuma denominação fala a verdade. Imagina se eles falassem a verdade para nós. Nós estávamos livres igual nós que fomos procurar em estudos
estudos, em histórias, você entendeu? Em achados arqueológicos, você entendeu, irmão? Então nós estamos há 5 anos estudando, você entendeu? Buscando, pesquisando aqui no notebook, pesquisando em todas, né? Uma coleção imensa de documentos, irmãos. Você entendeu? São 2 armários cheios de documentos, só voltado para a história do que? Dos nossos ancestrais, da história da humanidade, porque de onde nós viemos, por que nós estamos nesse mundo e para onde nós iremos. Então tem muitas coisas que as denominações não falam para a gente, omite. E a maioria das pessoas, irmão, 99% de todas as pessoas deste mundo que passaram por esse mundo, irmãos, você entendeu? Eu vou tirar ali aquele povo que ele realmente escolheu depois de Abraão. Depois a gente vai dar para ler uma história como isso tudo iniciou quando ele escolheu aquele povo de Abraão, você entendeu? Porque quando houve a contaminação lá em Adão e Eva, quando a árvore do conhecimento do bem e do mal seduziu Eva, teve o relacionamento sexual com Eva, implantou ali uma semente no útero de Eva, e aí disse para Eva ter um relacionamento com Adão também, ensina para ele, dá a fruta para ele, e Adão comeu a frutinha também, e implantou uma sementinha no útero de Eva, e nasceram gêmeos de pais diferentes, e isso, o nome disso, irmãos, é fecundação heteroparental. Eva relacionou-se com a serpente, teve um filho chamado Caim. Eva teve um relacionamento com Adão e teve um filho chamado Abel. E o mal entrou nesse mundo, irmão. Então, vocês lembram daquela parábola do semeador que o próprio Yahushua Mashiach falou para nós? Então toda a história está relatada, irmão, narrada dentro das Sagradas Escrituras. Mas ninguém nunca explicou para nós a verdade. Assim como aquele eunuco etíope que estava andando na carruagem dele, lendo Isaías ali, lendo, não entendia, leu uma vez, leu. O anjo pediu para Filipe, vai lá. Vai do lado dele na carruagem, ele vai estar lendo lá Isaías, você explica para ele, revela para ele o que está escrito ali. Filipe chegou do lado da carruagem, Filipe olhou para ele, você está entendendo o que você está lendo? E eu pergunto para você, irmão, você estuda pelo menos, você sabe que existe apócrifos? Depois eu vou ler aqui vários, aqui, ó, até marquei daqui para cá, isso aqui, ó, você entendeu? Mas eu vou ler para vocês, são uma coleção, você entendeu? De mais de 10 mil, 20 mil páginas de documentos que foram tirados, você entendeu? De dentro das Bíblia Católica Apostólica Romana. E por que eles fizeram isso, amigo? Porque não é conveniente, irmão. Não era conveniente para o imperador Constantino que colocasse tantas informações importantíssimas, irmão, escrita pelos profetas. E como que os profetas escreveram isso que ele chama de apócrifo? Todos os profetas de Yahweh, indicados por Yahweh, designados e ungidos por Yahweh, eles receberam informações através do Ruach Kadosh, irmão, do Espírito Santo, irmãos, e eles escreveram em pergaminhos, irmãos, pergaminhos assim, isso aqui é uma cópia de um pergaminho, feito de couro de carneiro e outros feitos de papiro, e eles escreveram aquilo com o maior carinho e amor, tudo que ele recebia de revelação, e eles iam escrevendo e guardando, e o papai falava assim para eles, assim como falou para Daniel, falou para João em Apocalipse, João, guarda tudo isso, senão a tua cabeça vai ficar maluca, porque não é por seu tempo que isso tudo tem que ser revelado. Vocês pegam isso tudo, todos os documentos de vocês, originais, enrolam isso, tratam isso aí com produtos, você entendeu? Envelopa isso aí, guarda, põe dentro de vasos de barro, lacra tudo isso, enterra, coloca em gruta, esconde isso, irmãos, que vai passar 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios, 4 milênios,
E lá no momento exato, no momento propício da era da igreja, a última era da igreja, do prazo que eu estou colocando, o papai colocou 6.000 anos para essa geração nossa passar aqui por esse mundo. Para quê? Para a gente ser limpos e purificados, irmãos, da contaminação que nós temos, da serpente, o veneno da serpente, e também para que a gente se arrependesse. Nós estamos aqui para isso, para a gente se arrepender e tomar um partido. Tomar um partido. Presta muita atenção, irmão. Nós nesse mundo, antes de ir embora desse mundo, nós temos que nos arrepender. Você entendeu? Arrepender de quê? Das nossas falhas, dos nossos erros, porque nós morávamos lá na morada celestial, irmão. Antes de vir para esse mundo, nós éramos anjos, estrela, irmãos. Muitos irmãozinhos olham assim e riem, irmão. E eu olho assim para eles, né? E vou falar, como que esse irmão vai ter entendimento? Como que esse irmão vai conseguir, dentro dessa visão dele calcificada, dessa mente dele doutrinada pela Igreja Católica Apostólica Romana, você entendeu? E essa doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana faz 1.700 anos que eles inventaram essa Bíblia e colocaram conforme o apetite deles quem? Da Babilônia, irmãos, da Babilônia. Fizeram várias alterações quando eles copiaram do original, quando eles copiaram do original da Torá, quando eles copiaram da Septuaginta, quando eles copiaram do original, você entendeu? Jamais Constantino e a Igreja Católica Apostólica Romana iria colocar, você entendeu? Aquilo que era dos hebreus, dos israelitas, jamais. Vamos colocar para nós o que é conveniente para nós. Roma! E aquilo do hebreu? Não, aquilo que for legal para nós coloca a história que foi narrada para os israelitas, para os hebreus, nós vamos colocar como se fosse narrada para nós, com um nome diferente. Como com um nome diferente? Porque nós vamos usar um nome romano, que é Deus, no lugar de Yahweh, e nós vamos usar um outro nome diferente no lugar do Mashiach, do Salvador dos israelitas. Nós vamos usar o Jesus, que foi Antíoco Epifânio, que colocou em cima do altar para todo mundo ter que adorar aquele Jesus. Você entendeu? Se você for ver em Roma, quando tem a festa do Deus Sus, procura saber, irmão. Deus Sus, Jesus. Traduzindo no português para nós é Deus porco. Deus porco, porque Sus é porco, irmão. Porco. Infelizmente, irmãos, por falta de conhecimento, povo de Ial, como é duro de coração, como pedra, e não quer saber a verdade para se libertar do sistema da Babilônia, fica comendo a papinha, você entendeu? Da Babilônia, adorando um deus pagão, que é Deus, Zeus, e adorando um outro nome que é muito mais pagão, que ele blasfema o nome do filho de Ial, chamando ele de porco, que é o Jesus, suíno, chama suíno, suíno, tá bom? Porque quando Antíoco Epifânio matou em cima do altar, em 168, antes do nascimento do Mashiach, Yahshua, ele matou lá, você entendeu? Dentro do templo de Salomão, um suíno falou, esses agora que vocês vão ter que adorar. Meteu um decreto, irmãos, quem não adorar o suíno, vai morrer. Ou você adora, ou você morre. Quem falou isso? Quem, irmãos? Este que o próprio Mashiach, em Matitial, Mateus 24, disse. Se vocês querem saber sobre a questão do nome que está sendo adorado hoje no meu lugar, Yahshua, vocês vão ter que ir lá e ver
sobre a abominação da desolação, escrita por Daniel. E onde está escrito isso, irmão? Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10. Você entendeu? Jeremias 11, 19. Eu era como um manso cordeiro. Que cordeiro? O cordeiro que era adorado em cima do altar. Quem que é o cordeiro, irmão? Quem que é representado como cordeiro? Ele, o sistema maligno, você entendeu? Tem o deles o SUS, o Deus porco. Existe uma festa maravilhosa lá na Itália, do Deus porco, porque eles adoram a 10ª legião, você entendeu? Romana, quando derrubou no ano 70, Tito, quando derrubou o templo de Jerusalém no ano 70, o estandarte deles ali era o Deus porco, era um porco de Roma, irmãos, o Iesus. E você acha que eles iriam colocar o nome verdadeiro do Mashiach? Só quem usa esse nome verdadeiro aí, irmãos, é quem descobriu a verdade e se libertou, né? É quem descobriu a verdade e se libertou. Você entendeu? Ou são os próprios israelitas. Porque até mesmo lá em Israel, existe lá os judeus, né? Que estão esperando Emanuel, o Deus para todos, Emanuel. Eles estão fazendo um templo e vai ser construído um templo, porque está escrito em Apocalipse que isso tem que acontecer. O que aconteceu, você entendeu? Lá no início do reinado dos gentios, né? Da Babilônia toda, para a Babilônia toda cair, vai ter que repetir o que aconteceu antes do nascimento do Mashiach. Você entendeu? Quando Antíoco Epifânio, um rei, você entendeu? E dentro dele, na possessão dele, estava Lúcifer. Você entendeu? E é o que ele falou que vai acontecer agora novamente. Vai aparecer agora um cidadão. Muitos falam ali do desse genro do Trump, o próprio Trump, o Emmanuel Macron, você entendeu? E outros aí estão sendo configurados como a pessoa que vai deixar este corpo dele ser possuído por Lúcifer e ele vai entrar no templo agora, na última semana de Daniel, no final dos 2300 dias, porque quando Antíoco Epifânio mata o suíno e coloca dentro do templo o Zeus, a estátua de Zeus para ser adorada, e ele mete um decreto, você entendeu? Que tem que ser adorado o Zeus, o Deus, e tem que ser adorado o suíno, Sus. Um anjo fala para outro anjo, e Daniel, ouvindo tudo, irmão, e ele escreveu tudo e guardou, irmãos, para ser revelado agora, que seriam 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, não passou ainda, irmãos, não, porque ele falou, quando concluir os 2.300 anos, a última semana de Daniel, o fim dos 120 jubileus que ele colocou para o filho dele vir aqui agora e concluir o trabalho, o projeto de limpeza, faxina e de redenção. Mashiach, irmãos. Então, quem colocou o nome de Deus, Zeus, e quem colocou o nome de Jesus para ser adorado foi Antíoco Epifânio, quando ele estava na possessão de Lúcifer, irmãos. E foi dado um prazo que esse nome iria ficar, porque quando você vê lá em Jeremias 11, 19, você vai ver que o nome do Pai, Iau, foi tirado da terra dos viventes, irmãos. Esse nome aqui, irmãos, Iau e Iausha, foi tirado, você entendeu? Da terra dos viventes. Esse nome aqui, irmãos, Iau e Iausha. A árvore e o fruto da árvore foi cortada e jogada por esquecimento e para que ninguém mais lembrasse desse nome. Eu pergunto para você agora, irmão, eu quero perguntar para você. Você sabe quem que é Iau, irmãos? Você conhece Deus, se você participa de denominação, você congrega para Deus, para Zeus. Vou te falar uma coisa, irmãos. Sabe quem é que você está congregando dentro dessa Babilônia?
uma entidade maligna. E você não congrega o verdadeiro Yahweh, irmãos, dos hebreus, dos israelitas. Você está congregando Jesus, que no ano 1520, eu falei para vocês agora, vou repetir, foi trocado o nome dele de Jesus, porque inventaram a letra J no ano de 1520, então hoje ele é conhecido como Jesus. Mas Jesus é o porco, o suíno matado e colocado em cima do templo, no lugar do cordeiro, para ser adorado durante 2300 anos. Irmãos, no lugar de uma Mashiach, Yahshua, o verdadeiro, irmão, e você adora um porco. O porco do Natal, irmão, o porco do Natal, porque o nosso aqui, se você for ver, no dia 1º de abril, eles colocaram como o dia da mentira, você entendeu? O nosso morre. O de vocês nasceram no dia 25 de dezembro. Eu adorava também, irmão, porque eu não tinha conhecimento da verdade. Assim, eu estava dentro, você entendeu, do julgo da Igreja Católica Apostólica Romana, você entendeu? Dessas doutrinas. Eu estava sendo doutrinado com dogmas, com catecismos, e eles são perito nisso, irmãos. São aptos, têm sucesso no que eles fazem. Por quê? Porque, irmão, quem manda nesse mundo, irmão, repito mais uma vez, esse mundo jaz no maligno. Papai, quando houve ali o rompimento de Eva e Adão com o papai, porque eles não ouviram o que o papai disse, não tenha nenhum relacionamento com a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, porque aquela árvore ali é Lúcifer, é Satanás. Você entende? Ele conhece o bem, mas ele só pratica o mal. Ele lá na morada celestial seduziu 1/3 de todas as miríades e miríades, milhões de anjos, irmãos. Seduziu e derrubou. Todos eles caíram, foram expulsos da morada celestial, morada celestial, do corpo celestial. Você entendeu? Porque é lá onde Al mora, irmãos. E quem mora aqui nesse mundo aqui está na possessão. Ele não é o criador, ele não é o dono, ele é o possuidor. Ele tomou posse disso aqui e se sente dono disso aqui, irmão. E ele colocou a ordem mundial dele. Todo mundo aqui que conspiram com ele, com a Babilônia, usam o nome que ele colocou de Deus e de Jesus, está com ele. Ele quem? Com a Babilônia, Lúcifer, irmãos. Lúcifer. Pode acreditar, irmãos. Por isso que está escrito Apocalipse. Tem muita gente hoje com medo, porque tem muita gente sabendo que os finais de era, a era que o papai deu dos 120 jubileus, porque quando Lúcifer coloca o filho dele no mundo, ele entra como posseiro disso aqui, o papai tira a árvore da vida, que é o Mashiach, o nosso Salvador, o filho dele tira e fecha o portal, e nós ficamos presos aqui, irmãos, com Lúcifer, Satanás. Por isso que a gente chama que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo hoje tem como governo Lúcifer, Satanás. Olha como que está este mundo, irmãos. Olha como é que está as pestilências, as guerras. Olha como é que estão os rios. Olha como é que estão sofrendo os animais. Olha como está a poluição. Olha como que está a humanidade doente, irmãos. Você acha que isso tudo está acontecendo porque Lúcifer está no comando? Ele tem ódio profundo das criaturas de Yahweh, que somos nós. Eles têm ódio, irmão. Ele tem ódio profundo. Ele quer destruir. Ele quer que só a linhagem dele, que é aquela linhagem de Caim, filhos da serpente, que dominam esse mundo, você entendeu? Que come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é esse fruto, irmão? Olha, corrupção, prostituição, você entendeu? Você entendeu? Malignidade, você entendeu? Prosmicuidade, tudo que não presta, irmão. Tudo que contraria, tudo que conspira, você entendeu? Tudo que, como se diz, macula esse templo, você entendeu? Explora de forma maligna esse templo criado pelas mãos de Yahweh. Essa igreja contaminada,
e é remitente, irmão, de coração duro, não quer saber a verdade. Para se libertar disso tudo, irmãos, porque o papai deu um prazo, e o prazo está expirando, e ele gostaria de estar salvando muitos, foi o que ele falou, eu não vou salvar todos não, é muitos ele gostaria. Então, a gente crê que ainda haverá um avivamento. Muitas pessoas, irmãos, vão estar atentas ao que está acontecendo, irmãos. Principalmente agora, nesses finais de era, que o papai escreveu, e todos os profetas que receberam as informações escreveram e guardaram os pergaminhos, e os pergaminhos estão sendo descobertos agora. Olha que maravilha, irmão. E eu estou acompanhando tudo isso, buscando, irmãos, buscando para ter entendimento, porque só a verdade liberta, irmãos. Só a verdade liberta, irmãos. Só a verdade. Então, irmãos, eu vou ler uma passagem bastante maravilhosa aqui, você entendeu? Sobre a questão do Apocalipse. Apocalipse escrito, que está dentro das Bíblias hoje, né? Das Bíblias hoje, o que eles acharam pertinente, muito pertinente colocar, eles transliteraram nos israelitas dos hebreus, porque quem escreveu isso aí foi um hebreu, um israelita, chamado João, evangelista, João que escreveu, inspirado por Yausha, lá na ilha de Patmos. Ele estava o quê? Ele estava preso ali por Roma, por ele ser o quê? Por ele ser uma igreja primitiva. João era o anjo da igreja de Éfeso, da era da igreja. Quando o Mashiach morre, nasce a era, nós estamos dentro da igreja, da era da igreja, irmão, mas dentro do reino dos gentios. O reino dos gentios começa lá em Nabucodonosor e vai até o final, quando o Mashiach voltar, você entendeu? Para quê? Para derrubar a Babilônia. Então a Babilônia tomou posse, você entendeu? Lá no reino no império da Babilônia, Nabucodonosor. Mas só que esse mundo entra na possessão de Lúcifer, de Satanás, lá quando ele coloca um filho dele no útero de Eva, que é Caim. Então, desde o início da humanidade, irmãos, nós estamos na possessão de Lúcifer. Então ele veio criando ali impérios, ele veio criando todo esse sistema de globalização, de ordem mundial, ele vem criando tudo isso trabalha para Lúcifer, irmãos. Você entendeu? Trabalha para Lúcifer. Tudo que está nesse mundo, religião, política, governo, economia, tudo que conspiram, você entendeu? Contra o nome verdadeiro de Yahweh e de Yahushua. Mas ele sabe disso, tanto é que o nosso Salvador Yahushua Mashiach, quando veio para cá, ele disse assim, disse lá para Pilatos, eu não sou desse mundo, Pilatos. Porque se eu fosse desse mundo, você entendeu? Meu pai iria mandar aqui para cá, você entendeu? Anjos, você entendeu? Para destruir tudo isso. Mas como eu não sou desse mundo, eu vou passar por esse mundo para trazer o perdão para todos os filhos que o papai me deu, meus irmãozinhos. Eu vou justificar como um bom advogado, porque amo todos vocês, irmãos. Não aqueles que são da linhagem de Caim, irmãos. Os filhos da serpente, os reptilianos. Existe aqui nesse mundo. O semeador semeou o trigo e veio o maligno e semeou o joio. Nunca esqueça disso. Nós estamos vivendo... O trigo somos os da linhagem de Abraão, da linhagem de Sete, filhos de Adão e Eva. E o joio, você entendeu, foi semeado por Lúcifer, por Satanás, que é a linhagem de Caim. Você entendeu? Que é o quê? O joio. Então tudo isso aqui será colhido. Então existe duas marcas, irmãos. Existe. Por isso que fala assim, lá em Apocalipse, fala sobre as marcas. Quem não está marcado com Yahushua está marcado com a marca da linhagem de Caim. E o nome que foi colocado, irmãos, olha, presta muita atenção nisso que eu vou falar para vocês, irmãos. E o nome que foi colocado para dominar nesse mundo aqui, você entendeu? Chama-se Deus e Jesus, da Babilônia. É a marca que vai marcar milhares e milhões de cordeiros. Os dele já está tudo marcado, irmão. Da linhagem de Caim já está tudo marcado. Você deu com Lúcifer. São filhos da serpente. Mas muitos cordeirinhos perdidos, aqueles perdidos, cordeiros perdidos. Por isso que ele fala assim, vão e levam o evangelho para ver se a gente resgata.
Vamos ver se a gente consegue tirar a escama, se aqueles meus filhos, cordeiros ali do coração duro, amolece o coração e procura saber a verdade, se liberta do cativeiro da Babilônia, irmãos. É difícil, irmãos, complicado. Hoje nós estamos aqui, irmãos, por incrível que pareça, a gente, dentro da minha família, quantos às vezes ri, fala que o Hamilton tá... Você entendeu? Mas eu tenho plena convicção, eu duvido se algum deles leu o que eu já li, estudou o que eu estudei, buscou e pesquisou o que eu pesquisei. Fazem assim, quando eu me aposentei, eu prometi para mim, irmãos, que eu ia buscar a verdade. Eu tinha dúvida em muitas coisas dentro da Igreja Católica Apostólica, porque eu já tinha ouvido tantas coisas, tantas corrupção, irmão. Tantos problemas de pedofilia, irmão, tanto problema de prosmicuidade dentro da própria igreja, irmão. Eu falo, não é possível que isso é correto, o cara fazer tudo isso e usar o nome de Deus e de Jesus. Hoje eu entendo que esse nome de Deus e Jesus aceita tudo, ele é comercial. Você entendeu? Esse nome, ele deixa ser usado quando abre um boteco, abre uma farmácia, abre um templozinho de pedra com CNPJ e tudo que é para colocar todo mundo dentro e começar a tosquiar. Tosquiar o quê? Arrancar 10%, e aí leva para a matriz fica lá em Roma, você entendeu? Que é um país hoje de 44 hectares, você entendeu? Onde está a sede do Vaticano, da Igreja Católica Apostólica Romana, a sede papal. Antes era Império, hoje é a sede papal. Antes era Roma Imperial, hoje é Roma Papal. Irmãos, é a matriz. E todas as outras denominações, não adianta você que está na protestante, né, na evangélica, na protestante, em todas, dentro da maçonaria, né, dentro da espírita, dentro de candomblé, porque todos eles usam o nome de Deus e de Jesus. Outro dia eu estava conversando com um amigo e falei assim, mas você participaria de um candomblé aí, de uma feitiçaria e tal? Qual que é o nome que eles usam, irmãos, ali? É de Deus e de Jesus, irmãos. Não é outro nome, não. Você vai dentro de um centro de macumba lá, tem lá um tamu esgarrado na cruz. Filho de Semíramis filho de Cuxi, né? Nimrod. Quem é esse? O próprio Lúcifer, Satanás, irmãos. Próprio Satanás incorporado. Cuxi, a Babilônia, irmão. Papai precisou descer para destruir tudo aquilo, irmãos. E essa Babilônia nasceu novamente ali, quando eles pegam o reino, derrubam o reino de Al, você entendeu? Novamente, que estava ali com o rei Davi, rei Saul, rei Davi, rei Salomão, e aí divide o reino e entra novamente no reino dos gentios. E aí entra o chifre pequeno, que é Roma, e aí eles implantam ali Lúcifer dentro de Antíoco Epifânio, e ali ele implanta um nome chamado Deus dentro do templo para ser adorado, e está sendo adorado até hoje. E isso tudo, o anjo falou para o outro anjo, até quando vai adorar isso aí? 2.300 dias, e tardes e manhãs, que é 2.300 anos. Não completou ainda, irmãos. Vai completar agora. Talvez em 2030, 2031, quando expira os 120 jubileus que o papai deu, cada jubileu tem 50 anos. Quando Lúcifer colocou o filho no útero de Eva, o papai escreveu um documento lá, um livro. Pegou um livro, irmão, você entendeu? E lacrou com 7 selos. E guardou. Falou assim, agora eu vou dar 120 jubileus. Guardou com 7 selos, irmão, ó, selos assim, ó. E falou para Daniel, lacra isso e guarda. E aí quando chegou em João e Pátimo, na ilha de Pátimo, ele revelou para João, lê, João, porque João chorou quando ele subiu aos céus, ali na morada celestial, quando ele subiu lá onde mora, onde está o trono de Ial, irmãos, o trono de Ial. Papai estava com um documento na mão, livro na mão, selado. E não tinha ninguém, nem Deus, nem Jesus, nem ninguém, irmão, nem anjos, nem ninguém, para abrir. O João chorou,
Aí falou assim, olha, o filho de Al venceu o mundo, só ele vai abrir. E o que está escrito nesse selo, irmãos? Ele vai abrir os 7 selos, João, cada selo que vai abrir, você entendeu? Vai atingir quem? O poceiro. E todos os que estão do lado do poceiro vão sofrer. Nós precisamos ter medo de Apocalipse? De maneira nenhuma, irmão. Nós que somos Yaldins, de maneira nenhuma a gente precisa fazer bunkers. De maneira nenhuma a gente precisa fazer estoque de comida. De maneira nenhuma nós vamos precisar ter medo. Nós temos que glorificar e ser feliz e ficar feliz. Porque é o dia de julgamento, irmãos. Para quem? Para o poceiro, irmão. E para todos aqueles que acompanham o poceiro, irmãos. A justiça virá para todos aqueles que estão na possessão desse mundo, que estão corrompendo, prostituindo, idolatrando, matando, você entendeu? Na putaria, assim, todo tipo de promiscuidade leviana. Vocês têm que ter medo, vocês que estão aí do lado da Babilônia, vocês vão cagar de medo, você entendeu? Porque a hora que ele começar a abrir selo por selo, vocês vão ver o que vai acontecer nesse mundo. E já está, irmãos, já está a última semana de Daniel, irmão. Então, assim como ele fez lá em Moisés, quando lá no Egito, você entendeu? Não quiseram liberar os povos israelitas, ele derrubou 10 pragas e protegeu o povo israelita. Todas as pragas caíram no Egito, todas as 10. E a última praga foi a mais cruel, que matou todos os primogênitos que têm fôlego sobre a terra. Mas não atingiu em nenhuma delas, irmãos, os povos israelitas que estavam dentro do Egito. E é o que ele fala para nós agora, para todos nós Yaldins. Não fala para aqueles que estão seguindo Deus e Jesus, falam para nós que hoje congregamos, você entendeu? Ial e Alcha, irmãos, o nosso verdadeiro. Não tenham medo, porque essa justiça, você entendeu? É para o poceiro, para Lúcifer e todas as potestades e todos que andam com ele e que não querem voltar de novo para a morada celestial. E eu quero voltar para onde eu morava. Lá em Apocalipse fala que aos vencedores um anjo dará uma pedra. Você que está ouvindo aí, irmão, que conhece, que sabe ler, um anjo dará uma pedra branca. E aos vencedores eles pegarão uma pedra branca e vão ler o nome dele. O meu nome aqui na terra é Hamilton, mas o meu nome verdadeiro, quando houver o meu de esquecimento, sair aqui e eu vou ler e eu vou lembrar que eu estava na morada celestial. E eu falhei lá porque eu não escolhi, eu não tinha tomado partido. Lá eu fiquei neutro, morno, em cima do muro. Mas agora eu já emergi no nome de Alcha. Aceitei Alcha como o único, o caminho. Não existe outro caminho a não ser Alcha. O verdadeiro, porque o falso eu já sei que hoje é o Jesus, que a Babilônia colocou no lugar dele para nos enganar. E eu tive o privilégio de abrir as escamas dos meus olhos, assim como Paulo também. Todas as escamas de Paulo caiu. Paulo perseguiu, matou Estevão, perseguiu a igreja primitiva. Todos os que falavam o nome de Alcha foram perseguidos e mortos. Isso chama-se Inquisição, mas eles mataram, perseguiram e matavam. Jogava nas arenas para os leões comer, matava, serrava, arrancava, decapitava, fazia tudo. Não fala esse nome. Não fale esse nome, porque o nome implantado por nós aqui é Deus e Jesus. Roma, irmão, e muitos judeus que não creram e não creram até hoje. Você entendeu que este tem um filho dele que chama Yalcha. Yalcha, Yalcha, irmãos. Yal e Yalcha. Yal e Yalcha. Aqui, irmãos. Yal e Yalcha. Yal, o Pai, Yalcha, o Filho, o Salvador. Yal, o Salvador, o Filho. Tá certo, irmãos? Então eu quero ler aqui para vocês maravilhosamente, tá?
só não quer entender quem não quer estudar, só não quer buscar a verdade quem está satisfeito dentro da Babilônia. Se você está satisfeito dentro da Babilônia, irmão, continua, irmão. Continua comendo da papinha. Mas saiba de uma coisa, você é conivente, porque você está ouvindo, não só sou eu que estou falando, levando o evangelho da Boa Nova. Tem muitos irmãozinhos ialdins, filhos de Ial, povo de Ial, trazendo a mensagem. Todos estão, tem irmãos, o irmão Milton, o irmão Mael, o irmão Mauro, o irmão Romilson, né? O irmão, são vários irmãos que estão, né? O irmão Rubens, vários irmãos nossos, desculpa lá de não falar o nome de todo mundo, o irmão que está lá na África agora, o irmão, né? Tem vários irmãos, trazendo a mensagem, irmãos, porque foi nos revelado agora. O irmão Romilson, ele começou aí em 2017, o irmão Romilson do Atalaia de Ial, começou lá em 2017, revelando os nomes verdadeiros de Ial e de Alcha. Mas eu quero ler agora para vocês aqui o livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, irmãos, de João o Evangelista, ele foi escrito provavelmente entre os anos 90 e 100, depois do nascimento do Mashiach, depois do ano 70, quando foi o que? Destruído o que? O templo, porque foi no ano 70 que houve o que? A destruição do templo, você entendeu? E os israelitas foram dispersos pelo mundo, e estão até hoje, porque o templo foi destruído 2 vezes, quando o império dos gentios entram na Babilônia, ele destruiu e esparramou o povo, e ali no império dos Medo-Persa, Ciro autoriza ali, entre Amós, né, foram lá e reconstruíram o templo. Só que no ano 70 os romanos vieram novamente, lá foi a Babilônia e agora foram os romanos, destruíram o templo e aí tiram o nome verdadeiro de Ial e de Alcha e coloca de Deus e Jesus, que está até hoje. Tá? E aí eles estão esperando o quê? A reconstrução do templo. Israel vai reconstruir o templo no mesmo lugar aonde foi escolhido para construir o templo, no Monte Moriá, aonde Moisés foi ali sacrificar Isaac. É ali que está o templo. E é ali que eles estão esperando ser construído. Quem? Os judeus. Para quê? Para vir o Deus, o Emanuel deles. Porque o nosso irmão virá e destruirá tudo isso. Ele restaurará o reino. E Apocalipse, o objetivo de Apocalipse, foi o que o papai escreveu no começo. No começo, o inimigo tomou como possessão o mundo e está na possessão dele, de Lúcifer e Satanás. Com todo mundo conspirando contra ele. Implantou o sistema aqui no mundo, todo o sistema que hoje rege o mundo aqui, econômico, financeiro, político, religioso, tudo isso faz parte do quê? Da ordem mundial implantada por Lúcifer, Satanás. E o nosso Mashiach virá agora e destruirá tudo isso e implantará o reino milenar dele, o milênio sabático. E nós, irmãos ialdins, porque nós somos povo de Ial, estaremos com ele no reinado de Ial. E vocês estão esperando o reinado aqui na terra. Mas todos cagando de medo, fazendo... Por que eles estão fazendo bunkers, irmãos? Cheio, guardando comida, armazenando comida. Falou, não, vai ter um apagão, vai ter um problema grave aí no mundo, tá? E o que vai acontecer? Olha, vai acontecer um monte, o sol, isso e aquilo. Então vai ter uma desgraça, né? Fome, pestilência, guerra, tal, bomba atômica, tal. Meus irmãos, nós que somos ialdins já temos absoluta convicção, porque ele nos protegerá, e nos resgatará, e nos levará para os céus. Isso tudo vai acontecer para os poceiros, irmãos, para aqueles que seguem Lúcifer, Satanás e toda a ordem mundial maligna, que está destruindo tudo. Eles mesmos estão se autodestruindo. Papai e o Filho, o nosso Salvador, vai vir somente para restaurar, você entendeu? Inseminar tudo aquilo que não presta, acabar com tudo aquilo que não presta, da linhagem do joio de Lúcifer, Satanás. E muitos irmãozinhos nossos que estão seguindo ovelhas, remitentes, você entendeu? De coração duro, não quer enxergar a verdade, não quer nem ler para ver se é verdade ou se é mentira, não quer nem buscar um estudo para ver se é verdade, como aquele povo beriano, se é verdade ou mentira. Então, irmãos,
o nosso irmão João Evangelista, ele escreve o Apocalipse durante o reinado do imperador romano Domiciano, que era o quê? Como foi o reinado de Domiciano, que era um outro também, a possesso de Lúcifer, de Satanás, perseguiu e matou o povo. A igreja primitiva, não é a igreja de pedra que eles criaram, não, eles criaram a igreja de pedra, com clero, todo esse clero que tem dentro. Nós temos que sustentar tudo isso que a ordem mundial de Lúcifer implantou aí. Quem sustenta somos todos nós, irmãozinhos. Vocês que estão dentro, mais satisfeitos, e nós que estamos fora, porém também temos que sustentar tudo isso. Dai a César o que é de César e dai a Ial o que é de Ial. Nós estamos dando a Ial o que é de Ial, mas pagando taxa e imposto também. Porque nós estamos aqui nesse mundo ainda. Nós estamos fazendo parte, nós estamos ainda com o nosso corpo contaminado pelo veneno de Satanás, de Lúcifer, porém buscando, correndo atrás da nossa purificação, que se chama redenção. Tá certo, irmãos? Então, essa datação é baseada em quê? Em evidências internas dentro das próprias Sagradas Escrituras, livros, né? Se você for ver, você entendeu? Histórias dos hebreus, né? Histórias eclesiásticas, você entendeu? Nos apócrifos, tudo isso tem registros originais, irmãos, originais, que datam, você entendeu? E evidenciam, você entendeu? Essas datas aqui dos reinos, dos impérios, você entendeu? E durante a prisão, você entendeu? De João na ilha de Patmos. João era o quê? Era o anjo da primeira igreja primitiva. Esmirna, Éfeso, João, Esmirna, Paulo, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Tiatira, irmão, já entra aqui, já entra aqui o império de Constantino. Constantino se torna o imperador de Roma, e aí ele convoca um concílio, coloca lá 320 doutores da lei, né? Que é o clero, todo o clero que queria, você entendeu, de todas as formas, tomar conta, você entendeu? Implantar todo um sistema, um catecismo, doutrinações, dogmas, para que todo mundo ficasse o quê? Falasse uma língua só, para que eles tivessem domínio, você entendeu? Através de catecismo, de doutrinação do povo, do mundo inteiro. Foi o que eles fizeram. Aí eles fundaram o quê? Uma religião única, chama universal, católica. Qual que é o significado de católica? Católica é universal, irmão. Católica, apostólica, usou os apóstolos, mas os apóstolos eles mesmos mataram. Romana, porque é de Roma, porque hoje é o Vaticano, né? Hoje está dentro do Vaticano, do país do Vaticano, lá na Basílica de Pedro, né? Que eles falam que Pedro foi o primeiro papa. Eles mataram Pedro lá e elegem Pedro como papa. Ô, meu irmão, Damásio, Papa Damásio, né? Mataram eles ali, você entendeu? Pregaram ele no madeiro de cabeça para baixo. Ele falou que não era digno de morrer como o Mashiach, o Rabi Yausha, foi morto. Ele não era digno de ser morto conforme a honra que ele tinha do caráter de Yausha, nosso Salvador. Então, irmãos, daí, né? Então, foi escrita o Apocalipse, né? Então, nós vamos ver aqui que é bastante interessante, irmãos, que nessa nessa passagem maravilhosa aqui do Apocalipse, né? Nós vamos ver que... Um minutinho só aqui, deixa eu só abrir novamente aqui. Deixa eu ver aqui. O Apocalipse também é conhecido como o livro das revelações. É o último livro do Novo Testamento feito na Bíblia Católica Apostólica Romana, tá bom? Então, na Igreja Católica Apostólica Romana, ele compilou lá 66 livros
E dentro desses 66 livros, o último livro é o livro de Revelações de Apocalipse, tá? Então ele revela que é a visão de João. João teve uma visão do Mashiach, Yahushua, tá? Sobre os fins dos tempos e a volta na glória do nosso Salvador, o Mashiach. Não é Jesus, irmãos, é o Mashiach. O livro não é apenas sobre o fim do mundo. Ele não trata somente do fim da era, dos 120 jubileus, das 2.300 tardes e manhãs, você entendeu? E da última semana de Daniel, que entra a tribulação e a grande tribulação. Ele trata também, irmãos, das promessas de Yahweh. Lembra que eu falei para vocês que ele escreveu lá quando o possessor Lúcifer tomou como possessão o mundo? E ele fez um documento aqui, ele prometeu, fez uma aliança, lacrou com 7 selos e falou: meu filho lá no final virá. Eu recolhi meu filho agora, porque Lúcifer, quando teve um relacionamento com Eva, implantou uma semente no útero de Eva, e aí Adão também teve um relacionamento com Eva, e aí nasceu gêmeos, que nasceu Caim e Abel, e o maligno veio para matar, destruir, roubar. Então, ele roubou, ele tomou posse do mundo, e o papai tirou o filho dele e falou: agora vamos fazer um documento no cartório, né? E aí, filho, você lá no final do 120 jubileu, 6.000 anos, você vai abrir selo por selo. E você vai destronar esse maligno. E você vai mostrar para todos, que você é o verdadeiro herdeiro, o proprietário, filho de Yahweh, dono do universo, desse corpo celestial. Não é só da terra aqui não, irmão. Ele é o proprietário do corpo celestial, do universo, do cosmos. E Lúcifer, Satanás, que tinha sido expulso para cá, para as trevas, ele fez esse local para nos deixar aqui junto, para a gente tomar partido. Ou a gente fica com ele, aceita essa ordem mundial implantada por ele, ou a gente desliga dele e emerge, peço perdão para o papai, emerge em nome de Yahushua Mashiach, e aí nós vamos voltar a ser resgatados por ele, porque ele vai ler esse documento agora em Apocalipse, irmãos. E nós vamos ver aqui. Irmãos. Então, a revelação de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação ou desvendar. Falar o quê? A verdade, irmãos. Porque a verdade ainda está escondida. Muitos irmãozinhos ainda estão, você entendeu, na cegueira do sistema babilônico implantado por Roma e pelo nosso inimigo, o maior inimigo, cruel inimigo que quer nos destruir, que é Lúcifer, Satanás. Então ele colocou aí um nome, eu falei para vocês, vou falar novamente, o nome no lugar de Yahweh, eles colocaram o Deus, os Zeus, e o nome no lugar do Mashiach, o nosso Salvador Yahushua, ele colocou Jesus, que depois se torna o Jesus. Então ele vem revelar tudo isso, irmão, vai ser revelado. As 2 oliveiras que vão vir agora, antes, você entendeu? Eles vão vir, quem que é as 2 oliveiras que vão vir agora? Que, né? Vocês lembram? Vocês sabem quem é as 2 oliveiras? Não, nem ou sabe disso, já quem que é as 2 oliveiras? Antes de Noé, teve um que foi elevado aos céus vivo. Quem foi? Vocês sabem, né? E depois, Elias foi elevado vivo também. E esses 2 virá. E eles vão vir falando o nome verdadeiro de Yahweh e de Yahushua. E eles vão ser mortos de novo, irmão, porque vão trazer o nome e vão falar: não, vamos matar esses caras são loucos. Vem trazer o nome de Yahweh e Yahushua. Aqui nós já temos o nosso, a marca nossa aqui é Deus e Jesus. A marca do inimigo, meus irmãozinhos, vocês que estão dentro da denominação, a marca que está dentro da cabeça de vocês, já está, não é o 66666, o nome que está marcado na mente de vocês, profundamente na mente de vocês, chama-se Deus e Jesus. Não sai, cara, essa marca que está dentro. Em nome de Deus e Jesus, vocês vão aceitar o inimigo vindo e sentar no trono, porque ele vai estar atrás dele uma cruz de tamoios, o Jesus garrado lá, em nome de Deus e de Jesus, que ele já vem há 1.700 anos doutrinando todo mundo, para ninguém ter medo mais, quando falar que é de Deus e de Jesus, é uma marca aceita, não vai ser aceito o nome meu, mas o outro que colocaram, o outro nome que colocaram no lugar do meu nome, este vocês vão adorar, que é Deus e que é Jesus. Então, irmãos, ele vai vir para revelar.
E a visão profética? O livro traz revelações divinas sobre o fim da era adaânica. Então, a era adaânica, ela tem um início e tem um fim. Início, para começar a trazer os primeiros anjos que erraram, que estavam neutros lá, através do útero de mulher, e até vir todos os anjos na era da igreja agora, que é da Laodiceia. Nós temos a era das 7 igrejas. Depois da morte do Machia, no madeiro, pregado no madeiro, veio a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que está terminando agora. Nós estamos na era da igreja de Laodiceia. Se você vai ler a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja de Laodiceia, o que ele fala aqui? Ó como que é fácil de pesquisar, irmão. Abrir aqui, vou falar assim, ó. O que foi dito à igreja de Laodiceia, 7ª. A frase que foi dita à igreja refere-se às mensagens encontradas no livro de Apocalipse. E esse que nós estamos lendo agora, especificando nas cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, que é a era da igreja, da morte do Machia até a volta dele, o retorno dele, tá? E essas cartas que podem ser encontradas no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Você entendeu? E aí ele fala a igreja de Éfeso, a igreja, né? E aí eu falo assim, ó. E o que diz a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia. Aqui, olha o que ele fala. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Amém é uma entidade também, irmão. Não é Amém. Amém, a gente sabe, se você... Qual que é o significado de Amém? É uma entidade babilônia. Você entendeu? Isto diz Yausha, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yau, o primeiro a ser gerado, Yau. Depois foi o anjo de luz, o Lúcifer. E depois todas aquelas miríades e miríades de anjos. Tem uma hierarquia. Eu sei das tuas obras. Olha o que ele está falando para a igreja agora, que nós estamos vivendo, Laodiceia. Todas essas igrejas, é o quê? Denominações, irmãos. Todas essas denominações que hoje estão no mundo, no ano de 2025. Eu sei das tuas obras, que nem és frio e nem quente. É morno. Se é morno, ele vomita. Porque eu tenho que ser quente ou tem que ser frio. Porque morno eu te vomito. Então essa igreja, ela não é nem quente e nem fria. Ela é morna. Vai ser vomitada, irmãos. Toda a igreja, toda a denominação babilônica. Tomara que foras fria ou quente. Olha o que ele queria. Vocês têm que tomar partido, irmãos. Ou seja, quente do lado do papai. Ou seja, frio do lado da Babilônia, do lado do poceiro. Tem que tomar partido. Não seja morno, na dúvida. Porque na dúvida eu te vomito. Você já está do lado do poceiro. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha colheita. Eu vou colher somente aqueles que é quente. Os frios e os mornos ficarão. Como dizes tu, como dizes a igreja de hoje, irmãos, rico sou, todas elas, irmãos. Eu vi um irmãozinho que é dentro da igreja católica apostólica romana falando assim, olha, você viu como o Edir Macedo é bilionário, você viu como o Jorge R. Soares lá, o outro, todos eles, sim, ricas eu sou, estou enriquecida. Mas vem cá, e a matriz, que é trilionária, eu estou falando de quem? Da Igreja Católica Apostólica Romana.
trilionária, tem trilhão. Você entra aqui hoje assim, qual que é o capital da Igreja Católica Apostólica Romana? Tem banco do Vaticano, tem tudo, cara. Lava dinheiro de máfia, lava dinheiro de governos, lava dinheiro de toda a corrupção do mundo dentro do banco do Vaticano, mas eu não tenho nada a ver com isso. Olha que o irmãozinho falou para mim. Você é conivente, irmãos. Você que está dentro de uma igreja que está ligada com corrupção, com prostituição, com LGBTismo, você entendeu? Com todo tipo de podridão, você também é conivente, você participa disso tudo, irmão. Você está dentro do sistema, irmão. Não vem você falar que, mas não interessa, o que me interessa. Não, interessa sim, você está dentro, você é conivente, papai já falou para você, eu te vomito. Ele é bem claro aqui, eu te vomito, você não está comigo, ou você me aceita, Iau, você entendeu? Ou você está no sistema, ou você sai da Babilônia, sai dela, povo meu, ele pede muito isso. Meu povo perece porque não tem conhecimento da verdade para se libertar, mas ele pede, sai dela, sai da Babilônia, povo meu, sai, sai, sai. E essas igrejas de hoje, rico sou e estou enriquecida e de nada tenho falta. Prosperidade, é o que eles pregam hoje, sapatinho de fogo, prosperidade, você entendeu? Pastores, padres, fazendo show, você entendeu? No YouTube, dá like aqui pra mim, uma palestra de um padre, 20, 30 mil reais, padre morando em mansão, você entendeu? Igrejas lindas de mármores, você entendeu? Maravilhosas, de ar-condicionado e tudo, e a igreja verdadeira sofrendo no mundo, na prostituição, a igreja verdadeira passando fome, velhos, pessoas morrendo nas filas da falta de remédio, falta de cuidado, falta de tudo, irmãos, e vocês sustentando igrejas de pedra. Você está visitando o asilo, irmão? Você está visitando as casas de caridade? Você está visitando os irmãozinhos que estão passando fome e necessidade? Você está ajudando eles, irmãozinhos? A igreja verdadeira, irmão, você está ajudando a reformar uma igreja 200, 300 mil reais. Seria suficiente para reformar o asilo, os quartos dos asilos, colocar uns leitos mais decentes, com ar-condicionado, para o final da vida dos velhos, que todos nós podemos um dia precisar disso, mas nós não olhamos isso, nós olhamos que a igreja nossa, rica, é bonita, adornada de ouro. Você já foi lá no Vaticano? Adornada de ouro, castiçais de ouro, taças de ouro, de pedras preciosas, obras de arte que valem milhões, banco bufando de dinheiro. Rica tu és, nada tenho falta, e não sabes. Olha o que Machia fala para vocês, igrejas da Laodiceia. Não sabes tu que és desgraçado, é miserável. Que é miserável? Não tem espírito, irmãos. Cadê o espírito de luz? Cadê o espírito de energia de vocês? Espírito do Machia, do Salvador de vocês? E pobre, e cego, tudo cego, irmão. Não quer ver a verdade, tudo cego, cego, cego. Paulo quando perseguia, Paulo quando matava, Paulo quando pegou Estevão, ficou olhando, apedrejou, morreu, Estevão falou assim, papai, perdoa todos eles, inclusive Paulo, porque eles não sabem o que fazem. Estão seguindo aí a Babilônia, cegos, remitente, coração duro, filho pródigo. E nu de espírito, irmão. Cadê o espírito? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, de alcha, irmãos, de al, para que te enriqueças lá na morada celestial. Não prosperidade aqui para você ter casas, carro, fazenda, boi, você entendeu? Riquezas aqui, e o teu irmão que perece com fome, tu marginaliza.
A gente adora hoje cães, gatos, gasta em festa de cachorro, festa de gato, em festas aonde abre-se portais espirituais desses cantores, né? E etc, e etc, e etc. Tô falando de política, irmão. Tudo são facções de demônios. Política, religião, economia, governo, você entendeu? Todo o sistema implantado por mãos de homens aqui neste mundo, você entendeu? Fazem parte da globalização implantada por Lúcifer e Satanás, conspiram contra o nosso Pai, nosso Abba. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, unja seus olhos, para que vocês enxerguem, irmãos. Unja teus olhos com colírio, ele pede para vocês, igreja de Laodiceia, para que vejas, Paulo, que caia as suas escamas dos seus olhos. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Você não acha que ele ama vocês que estão aí dentro dessas denominações? Ovelhas perdidas. Ama, mas ele repreende todos vocês. Se põe zeloso e arrependa-te, é o que ele pede, irmãos. Arrependa-te, irmãos. É o que ele pede no Evangelho. Arrependa de tudo isso, porque ele te perdoa, porque ele te ama. Arrependa, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Finais de tempo, irmão. Eis que eu estou à porta e bato. Será como no tempo de Noé. Ele deu todo o tempo, mas quando ele falou assim, Noé, agora entra para dentro você e tua família, e pum, trancou a porta pro lado de fora e lacrou, falou, acabou, ninguém mais entra. Virgens prudentes, lembra dessa passagem maravilhosa? Todas elas queriam ser salvas, e tinham umas ali, que a gente chama elas de Ialdins, igrejas de Ialdim. Estão preparadas já em oração, buscando a verdade para se libertar, mas as outras também estão se achando no mesmo a vontade de ser salvas, mas eles estão esperando chegar ali um Deus e um Jesus para vir resgatar ele, e nós já temos pleno entendimento da verdade e queremos ser salvos por Yahshua, o nosso verdadeiro irmão. Por isso que das virgens prudentes, 5, quando o noivo chegou e foi anunciado, as 5 estavam dormindo, porém prontas, levantaram e entraram para dentro. E as outras 5 ficaram para fora, se perderam. E vai ser assim, irmão, vai ser assim. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou às portas e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o coração, a porta é a janela da alma, irmão. É a janela da alma. O teu coração, abre o teu coração duro, ovelha remitente. Que eu entrarei dentro da tua casa, desta igreja, deste templo. Abre que eu entro, e com ele eu cearei, e com ele eu comerei, e com ele e ele comigo. Ao vencedor, aquele que vai lutar, irmão, até o fim, em nome de Yahweh e de Yahshua. Lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Oh glória, oh glória. Todo mundo está querendo assentar no trono dele, mas sem se arrepender, sem buscar o verdadeiro, tão ainda com o falso. Como que você vai assentar no trono de Yahweh, irmãos, se você congrega Deus e Jesus? Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono, na morada celestial de Yahweh. Irmãos, isso aqui é Apocalipse, irmãos.
Apocalipse é o que vai acontecer agora. Ele fala, nós não podemos temer isso, ter medo disso. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, irmãos, que foi tirado, mas nós temos aqui, irmãos, Apocalipse, olha só. Apocalipse, na Bíblia, que eles tiraram para fora e eles consideram apócrifa, Apocalipse de Baruque. Já ouviu falar? Apocalipse de Baruque. Anuncia o que? A ruína de Jerusalém ao 25º ano do rei de Judá, Joconias. Foi anunciada a palavra de a Baruque, filho de Nérias. Ela assim revela. Então, tem o que? O Evangelho de Baruque. Aí nós temos também, irmãos, aqui, ó, o Evangelho de Baruque, ele vai até o versículo, vamos lá, o versículo, aqui, aí vem o Evangelho de Adão. O Evangelho de Baruque vai até, irmãos, o versículo 86, tá bom? Então são 86 versículos. E aí entra o Evangelho de Adão. Vocês já ouviram falar do Evangelho de Adão? Ele é apócrifo. Para a Igreja Católica Apostólica isso não interessa. Mas aqui no Evangelho de Adão, revelou ao seu filho Sete, no 150º ano, ele disse, escuta as minhas palavras, meu filho Sete. Porque Abel já tinha sido morto pela linhagem de Satanás, que era Caim. Quando Yahweh me criou na terra, juntamente, aí ele fala, quando Yahweh criou ele na terra, porque nós morávamos lá na morada celestial, aqui fala, irmão, na Bíblia Católica Apostólica Romana não fala, omite. Aí do Apocalipse de Adão, irmão, tem o Apocalipse de quem? Apocalipse de Abraão. Abraão. Ó, esse eu li no dia 25/11/2022. Que maravilha, né? Eu já estava lendo tudo isso. 22, 23, 24, 25. 3 anos atrás, eu já reli de novo para ter mais entendimento, porque me foi revelando, eu vou estudar novamente. Então o Apocalipse de Abraão fala assim, livro das revelações de Abraão, filho de Tereque e neto de Nachor, filho de Serug e neto de Reus, filho de Arpaxade e neto de Sem, filho de Noé e neto de Lameque, filho de Matusalém e neto de Enoque, filho de Jered. Este é Abraão. Nos dias em que bulinava os deuses de meu pai, quem? Abraão, bulinando nos deuses do pau dele, deuses de pau, esses deuses que tem nas igrejas católicas romanas, aquele santo de barro, santas de barro, tudo. Isso aqui, Abraão chama isso aqui de idolatria. Você que idolatra, irmão, pau, pedaço de pau, pedaço de barro, santo de ouro, crucifixo de ouro, de prata, tudo. Isso chama-se idolatria. Papai não gosta disso, irmão. Por isso que ele nunca mostrou a face dele, a glória dele. Nunca, nunca, nunca. Para ninguém ficar idolatrando, irmãos. Idolatrando. Então, tá aqui. E aqui a gente aprende muita coisa no Apocalipse de Abraão. Aí nós temos aqui Apocalipse de Moisés. Moisés, irmãos, escreveu o Apocalipse e a Igreja Católica Apostólica Romana simplesmente tirou fora da Bíblia, porque não era conveniente, porque aqui fala muita verdade, irmãos. Esta é a história e a vida dos protoparentes, Adão e Eva, ele foi revelada por Yahweh ao seu servo Moisés, quando recebeu as tábuas da lei das mãos do próprio Yahweh. Esse aqui, ó, Yahweh. Eu sou Yahweh, Moisés, aquele a quem você vai falar para o povo israelita na escravidão. Eu sou Yahweh. Não é eu sou o que sou, eu sou Yahweh. E aí tem todo o evangelho, o Apocalipse aqui de Moisés, maravilhoso, lindo e maravilhoso, irmãos. Aí depois do evangelho, do Apocalipse de Moisés, nós temos aqui um Apocalipse lindo e maravilhoso
de Elias. Li ele no dia 26/11 de 2022. Apocalipse de Elias. A palavra de Yahweh revelou-se em mim, filho do homem. Disse a este povo, povo que acumulais pecados sobre pecados. É igual nós, irmãos. Pecados sobre pecados. Por que entristeceis a Yahweh, que vos criou? E aí vai, irmãos. Apocalipse de Elias também. Quantos versículos? Eu esqueci de falar os dos outros, mas são 44 versículos do Apocalipse. Aí nós temos aqui também, assim como João escreveu, Pedro também escreveu. Pedro, irmão, que foi escolhido por Yahushua, você entendeu? Para ser o líder ali de todos os discípulos apóstolos de Yahushua. E Pedro também escreve o Apocalipse de Pedro e não está dentro das Bíblias. Por que, irmãos, não está dentro da Bíblia? Pergunta você, irmão, por quê? Porque não é conveniente para a igreja de Roma, porque aqui fala verdades e verdades e verdades. Estando o Salvador, quem? O Mashiach Yahushua, sentado no templo no 300º ano, a contar da data da fundação, no mês da edificação das 10 colunas, e satisfeito pelo número de almas viventes, ele, a grandeza incontaminada, me disse, Pedro, bem-aventurados os que são filhos de Yahweh que está no céu, os que provêm da vida e aos quais ele desvelou a vida por meu intermédio, já que eu fiz como que eles recordassem, e eles são edificados sobre sólidos alicerces para que ouçam a minha palavra. Morada celestial, pré-existência, nós éramos de lá. E os anjos, 1/3 que tomou partido com o papai, estão lá. 1/3 desceu para ser limpo e 1/3 já foi predestinado ao fogo do inferno, porque acompanharam Lúcifer. Então, depois do Apocalipse de Pedro, irmãos, vamos ver se tem mais. Não, aí termina, tá? Aí termina. Então, não, tem sim, mais um, de Tomé, desculpa lá. Apocalipse de Tomé. De Tomé, tá? Então, o Apocalipse de Tomé, ele fala assim, quando ele disse estas coisas, eu, Pedro, voltei a si. Ouve, Tomé, pois eu sou o filho de Yahweh, pai, e sou o pai de todos os espíritos. Ouve a mim os sinais que estarão no fim deste mundo, quando o fim desta era adaânica, no fim dos 120 jubileus, no fim das 2.300 tardes e manhã, no fim da 7ª semana de Daniel, será completado antes que meus eleitos saiam dele, antes que os meus escolhidos saiam dele. O que significa isso, irmão? O arrebatamento, irmãos. Então, tem muitas dúvidas dentro da Igreja Católica Romana, sobre de onde nós viemos, da pré-existência, sobre a questão da relação sexual de Eva com a serpente, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, você entendeu? Sobre a linhagem da serpente, sobre o joio e o trigo, você entendeu? Sobre a possessão de Lúcifer, sobre o nome colocado do poceiro lá em Etíoco Epifânio, no lugar do nome de Iau e de Yahushua, colocaram o nome, você entendeu, pela Babilônia, que é de Deus e de Zeus, sobre esses nomes que estão enganando a maioria da humanidade. E também agora, irmãos, que ele fala assim, da abertura do selo, que aí ele vai mostrar quem é o verdadeiro proprietário, quem é o verdadeiro herdeiro, que não é Deus e Jesus, mas que é Yahweh e Yahushua. Tá? Então, tudo isso, irmãos,
Então aonde? Dentro das Bíblias, eu tenho são 4 de 900 páginas, 469, está quase 4.000 páginas. Mas não é só isso. Nós temos aqui dentro das histórias dos hebreus, você entendeu? Que é de Flávio Joséfos, você entendeu? Flávio Joséfos, ele, irmão, foi contemporâneo. Flávio Joséfos estava na destruição do templo, você entendeu? Quando Tito destruiu o templo, no ano 70. Ele estava lá, ele era governo de uma província de Israel. E ele viu o templo ser destruído, e ele pediu para o povo que estava dentro do templo, você entendeu? Para que aquele povo, você entendeu? Se entregassem ali a Roma. Mas não, eles endureceram o coração, e aí cumpriu-se o que o papai falou: esse povo será destruído, esse povo será disperso no mundo, até a volta do Mashiach. Então, desde o ano 70 até agora, você entendeu? Assim, até a volta do Mashiach não, até o ano de 1948, quando foi restaurado novamente através da ONU, tá? Que aquele brasileiro lá, José Aranha, né? Aranha, ele assinou juntamente com a ONU, ele era da ONU ali, né? Ele assinou o quê? A restauração do governo de Israel, né? Do país de Israel, que hoje está guerreando ali, você entendeu? Com Hamas, você entendeu? Guerreando ali com o Irã, guerreando ali com os outros países, para se sustentar dentro daquele país que eles querem destruir. Eles não, aquele povo até hoje não aceitou, você entendeu? Que Israel voltasse. Mas ele falou assim: não passará essa geração até que o Mashiach volte. É o que está acontecendo agora, irmãos. É o que está acontecendo, nós estamos vendo aí. Você entendeu? Tudo isso acontecendo com Israel, porque este povo, essa história desses hebreus aqui, você entendeu? E está dentro também da história eclesiástica aqui de Eusébio de Cesareia, né? Que foi do ano 263. 263 nós estávamos dentro da era da igreja. Aqui é da igreja, nós estamos falando dentro da era da igreja. Quando o Mashiach morre, aí tem a igreja de Éfeso, que era João, o evangelista, que era o anjo. Aí a igreja de Éfeso, Esmirna, que era Paulo, Pérgamo e Tiatira. Então nós estamos vendo aqui quando nasce, entendeu, Roma. O Eusébio de Cesareia escreveu tudo isso, quando nasce o clero de Roma. Quando eles tiram o nome, você entendeu, de Al e de Alcha, e colocam lá o Deus, e colocam lá o Jesus, você entendeu? Os primeiros 4 séculos da igreja primitiva. Quem era a igreja primitiva? Todos que seguiam Yahusha. Todos quem? Todos os povos. Nós somos o verdadeiro templo, irmão. Nós somos a verdadeira igreja. E eles enganam para nós que igreja é templo de pedra. Templo de pedra, irmão, ali é um comércio de enclausurar gente e ficar tosquiando para pagar tudo aqui, reforma, para pagar padres, pais de igreja, para pagar pastores, para pagar mordomia, para eles comprar fazenda, boi, comprar carro bom, prostituir com as irmãzinhas dentro, né? Mas eu não tenho. Tem, irmão. Você tem culpa, você está dentro, você faz parte do sistema, irmão. Sai dela, irmão. Sai da Babilônia, irmão. Será que isso que eu estou falando para vocês agora, 1h30, você ouviu até aqui? Com certeza não. E se você ouviu aqui, te interessou algo para você estudar, pesquisar, buscar, você entendeu? Porque tudo está aqui nas histórias, você entendeu? Dos hebreus. Tudo foi alterado, mudado, modificado, você entendeu? Transliterado de forma que toda essa história aqui atendesse à vontade da Babilônia, com tudo nomes diferentes. Por isso que os copistas altera assim, a história fica, a narrativa fica mais ou menos parecida, mas o nome nós vamos colocar o do Tammuz, que é o de Jesus, o do Jesus, e o de Deus e o de Zeus, tá? E aí nós vamos o quê? Só catecismo, catequese, sem doutrina e dogmas. E aí a gente ilude esse povo de forma tal que se eles quiserem mudar de igreja, eles vão para o inferno. E se eles quiserem fazer isso tudo, eles vão para o inferno. Então não pode mudar de igreja. Todos vocês aí trabalham com Deus e Jesus, mas quando sai de um lugar e vai para o outro, fala, não, você vai para aquela não presta. Se todas elas trabalham com Deus e Jesus, por que aquela não presta?
Por que só aquela outra presta? Por que saravá não presta? Por que candomblé não presta? Por que maçonaria não presta? Por que isso não presta? Se todas elas levam o nome de Deus e de Jesus. Você já prestou atenção nisso? Se todos vocês comemoram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, que é uma festa que eu participei muito tempo, graças ao meu pai, hoje eu tô fora, irmão. Não como mais o porco em cima da mesa no dia 25, o Jesus, que é uma festa deles, de Tamuz. Entendeu? Se não entendeu, irmão, não vai ter mais tempo, virgem prudente. Se prepara, virgem prudente. Corre atrás do óleo, corre atrás da sua lanterna, corre atrás da sua oração, corre atrás, que os tempos estão se inspirando. Tá acabando, irmãos. Tá acabando. Para todos nós. Tá acabando. Pode crer. Tá acabando. Tá bom? Fica aí mais uma mensagem maravilhosa. Eu creio que para alguns vai servir, que é o que nós estamos fazendo aqui. Não quero convencer você não, irmão. De maneira nenhuma. Nem meu irmão, de sangue, da minha família. Não quero convencer vocês não. Vocês têm que se despertar por si só, porque a salvação é individual. Eu corri atrás de encontrar meu Salvador. E hoje eu estou com ele e não abro mão. Me imergi, entrei e me imergi. E para ele eu coloquei toda a minha vida. Hoje eu morro em nome de Iau e de Alcha. Pode vir o que for, porque eu sei para onde eu vou. Ele mesmo falou isso lá no templo. Vocês não sabem para onde vocês vão. Vocês vão começar a construir, ter medo, cagar agora nesses finais de tempo. Vai acontecer desgraça no mundo todo. E todos vocês que não sabem para onde vocês vão recorrer a quem? A Deus e Jesus? Vocês vão cagar, irmão, de medo. Vai correr sangue, lágrimas de sangue. E nós sabemos, porque nós vamos estar protegidos. Ele tem uma aliança conosco. E a gente lê todos os dias. Você não tenha medo, porque não é para vocês, filho. Porque eu vim aqui para restaurar e vim aqui para colocar justiça. Porque esse poceiro tomou como possessão esse planeta que era para ser um Éden lindo e maravilhoso. Ele está destruindo tudo e enganou um monte de gente, mas esses que estão sendo enganados estão sendo coniventes com ele, com o maligno, porque não quer ouvir a verdade. Eu estou dando oportunidade, estou mandando vocês falar, eu falo. Leia as Sagradas Escrituras hebraicas, irmão. Pesquisa, irmão, nos achados arqueológicos. Não seja conivente, preguiçoso. Você, para ver um jogo de futebol, está tendo jogo agora, todo dia você perde 1 hora, 2 horas, você perde olhando novela, você perde olhando prostituição no celular, você entendeu? Você perde no boteco, tomando cachaça, pinga na farra, na bagunça, jogando bola, fazendo um monte de coisa. Eu larguei disso tudo, irmão, para ler, troquei devagarzinho tudo. Isso chama-se santificação. É difícil pra caramba largar do mundo, das coisas que é prazerosa para a carne e trocar por estudo, ficar 2, 3, 4 horas estudando. Não é para qualquer um, irmão, é para quem quer realmente a salvação. Fica aí a dica para vocês, irmãos. Todos nós, é individual, tem que despertar no teu espírito e você tem que pedir. Mateus 7,7, peça, irmãos, peça incessantemente, bata as portas, bata incessantemente que ele abre. Busca igual um garimpeiro, busca até achar, irmão, busca até achar a pedra preciosa, a pérola, irmão. Faz isso de todo o coração, tu será feliz. Hoje eu me considero, do que eu era há 5 anos atrás, uma pessoa feliz porque eu tenho uma chia no meu coração, Yalcha. Eu tenho a verdade que me libertou. Assim seja, papai. Vou fazer uma oração para você, para que você se desperte também. Ó Yalcha, ó Yal, magnífico Pai, irmão, Salvador, derrama sobre todos os nossos irmãozinhos que ainda estão com os olhos vedados, que ainda têm dúvidas, estão em cima do muro ainda, não tomaram partido, irmãos. Estão aí dentro dos catecismos, das doutrinações, dos dogmas implantados pelo sistema babilônico, cegos e surdos. Mas que tu toque o coração deles, toque o coração para que eles sintam ali a necessidade de algo, de buscar a verdade.
Busca, irmãozinhos, a verdade para se libertar desse sistema maligno. Sai dessa Babilônia, irmãos. Sai dessa Babilônia. Assim seja, assim seja.